Saudações a todos os meus amados e queridos, com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar algo da parte de Deus hoje com os meus amados, algo extraordinário. Deus vai tratar com pessoas hoje de uma forma maravilhosa, posso assim dizer. Traumas, queridos. Eu não sou nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, eu não sou psicanalista, nada disso, nem formado em nenhuma dessas áreas aí, muito menos, não tenho nenhum curso, nada disso, nem muito menos mentor acerca desse assunto. Mas, pela revelação do Espírito Santo, eu vou trazer uma mensagem que vai tratar com você nessa área. Creio que essa é a segunda mensagem. Eu tenho uma mensagem nas redes sociais, se você tiver a curiosidade e o interesse para trazer para a sua vida acerca, eu creio que é cura interior, libertação, todas essas coisas Deus trabalha com uma mensagem dessa que vai ser ministrada agora e com essa que foi ministrada há alguns meses atrás. O tema da mensagem é Mical, saia da janela e aprenda com Noemi, uma mensagem maravilhosa, e hoje vou trazer uma mensagem intitulada Homem de Deus, ou por que não dizer Mulher de Deus, trazendo para a nossa realidade hoje como igreja. É muito comum nós ouvirmos essa frase, essa palavra, né? E a gente vai logo associando alguém cheio do poder de Deus, cheia da unção, alguém que fez a diferença no passado, como, por exemplo, biblicamente falando, o profeta Elias, Eliseu, Moisés, homem de Deus. É muito comum a gente associar a essa visão espiritual, mas hoje, pela misericórdia de Deus, quando o Senhor me dava essa mensagem e Ele falou comigo, no meu espírito, a frase homem de Deus, e eu compreendi que Ele estava me entregando essa mensagem. E é extraordinário demais quando você está sendo conduzido pelo Espírito Santo para trazer algo da parte dele. Aí sim a palavra de Deus não volta vazia, quando é o Senhor que libera ela no mundo espiritual. Amados, vou fazer uma oração e eu já entro na mensagem, tá? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dissipa as trevas onde houver trevas, pelo poder da Tua palavra, que eu velo, Senhor. Que caiam barreiras, muralhas e fortalezas, no nome de Jesus Cristo, Senhor, para o tempo, se necessário for, mas entrega a vitória, Senhor, deste homem, dessa mulher, quem sabe desse jovem. Senhor, trabalha, Senhor, de uma forma especial. Eu te peço humildemente acerca de cura interior, Senhor, acerca, aleluia, da Tua verdade na vida da minha irmã, do meu irmão, na minha vida, Senhor, acerca não apenas de promessas, acerca, Senhor, da Tua presença real para dissipar trevas. Onde houver trevas, isso tudo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, 3 exemplos bíblicos eu vou dar na direção do Espírito Santo de pessoas que suportaram uma grande dor em suas vidas, em seus ministérios, pessoas que conseguiram, posso assim dizer, dar a volta por cima dos traumas. Hoje é muito comum na sociedade a gente ouvir mensagens acerca desse assunto de inteligência emocional ou coisa nesse sentido. E quando o Senhor me trazia esta mensagem acerca desses personagens, o Senhor me trazia a revelação chamando eles de homem de Deus, porque foram pessoas que atravessaram, eu posso assim dizer, um deserto, um caminho muito difícil, e não foram vencidos por Satanás, pelo inimigo, que desde o começo trabalha para que a gente não venha prosperar nos propósitos que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Como ser humano, eu posso assim dizer,
A palavra de Deus veio para tentar trazer o povo para mais perto de Deus, não para afastar o homem de Deus. Pois a palavra de Deus, ela vai fazer com que nós venhamos viver em paz, em harmonia, que nós venhamos viver em comunhão fraternal. Desde o princípio, Deus sempre quis isso, mas o homem, por suas escolhas, em trilhar os seus próprios caminhos, ele ignorou a palavra de Deus, trouxe tanta desgraça e tragédia desde o começo. Quem não lembra, logo no começo, quando Deus falou para Caim assim: Caim, o pecado jaz à tua porta, o mal já está diante de ti, mas cabe a ti dominar. Em outras palavras, esse é o livre-arbítrio. O bem e o mal está diante de nós e cabe nós dominarmos. A palavra de Deus vai dizer, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é José. José, ele era o filho da mocidade de Jacó, filho de Raquel. Sua mãe falece no parto de Benjamim, e agora aquele amor praticamente dobrou na vida deles dois, eu quero assim crer. E essa diferença de amor, e não apenas isso, mas também a conduta de José dentro daquela sociedade, fez com que Jacó o amasse ainda mais. Um bom filho, um filho exemplar, um filho que não fazia aquilo que os irmãos faziam. E isso começou a despertar um certo ciúme e mais tarde um ódio dos seus irmãos. Nós sabemos da história que ao receber do pai de Jacó uma túnica colorida, isso trouxe ódio. E como se não bastasse, agora Deus entra e traz dois sonhos para José. Sonhos proféticos. Não foram promessas, foram sonhos proféticos que eles nem compreenderam no momento. Até Jacó, que já tinha tido experiências com Deus através de sonhos também, quando fugia do seu irmão Esaú. Só que, queridos, esse jovem agora com 17 anos aproximadamente, ele é vendido pelos irmãos. José, ele, dia após dia, ele tinha uma rejeição dentro da sua própria casa, no meio dos seus próprios irmãos. Era uma comunicação, posso dizer, muito difícil ali, desprezo, ódio, rejeição, e ele convivia com isso aí, sem ter feito nada, só por ser amado pelo pai. E agora eles conspiraram contra ele e o venderam. Tiraram José de perto das pessoas que ele mais amava, até os próprios irmãos, seu pai, Benjamim. Ele não tinha mais a sua mãe. E certamente, queridos, isso trouxe um trauma terrível para a vida desse homem, desse jovem, vendido como escravo, agora ali no Egito. Era muito hostil. É comum a gente imaginar que ele já chegou lá como mordomo, não. Ele chegou como um escravo. Passou por processos muito, muito difíceis, preso, humilhado, dormindo no chão certamente, dormindo em celas, aquele momento muito hostil entre os presos ali, os escravos. E o que Deus nos traz acerca de José é que, embora todos esses problemas sofridos por ele, mas ele nunca deixou, queridos, de temer a Deus. Ele nunca deixou, creio eu humildemente, acreditando, de orar, de até mesmo questionar a Deus o porquê daquilo tudo.
tem coisas que nós não vamos compreender. E ele ali, com todo aquele sofrimento, a palavra de Deus vai afirmar: e Deus era com José, na casa de Potifar. Houve uma possibilidade dele, quem sabe, ser favorecido pela mulher de Potifar. Nós sabemos da história, que ela dava em cima dele dia após dia, criou uma situação para que ele deitasse com ela, e ele disse: não, não pecaria eu contra o meu Deus. Havia um temor no coração dele. Presta muita atenção onde Deus quer levar essa mensagem. E isso trouxe para ele consequências terríveis, irmãos. Lembrando que há uma guerra espiritual. Sempre houve e sempre haverá. O inimigo sempre vai tentar fazer você quebrar sua aliança com Deus. O inimigo sempre vai querer fazer você chutar o balde. Vou usar um português bem claro aqui. Tá? Abrir mão, quem sabe, de sonhos, de propósitos, quem sabe até mesmo daquilo que você aprendeu com seus pais. Ele vai querer fazer de tudo para que você não venha, lembrando que ele não tinha nenhuma promessa, queridos. Provavelmente ele tinha até esquecido do sonho, só que ele se manteve fiel ali, mesmo pagando um alto preço, tá, de ir para um cárcere. O que Deus fez na vida de José, o que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, talvez tu não esteja compreendendo, não quero fugir do foco, mas eu paro para te falar isso. Quando abriu uma vaga, posso assim dizer, de governador ali, foi criado isso aí, pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que Deus deu ordem ao governador, ao rei, para soltá-lo. Olha da onde vem a ordem, do céu. O homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja dado. Está escrito na palavra de Deus isso. O próprio João Batista falou no capítulo 3, 27. E o próprio Jesus Cristo testifica isso quando ele falou isso para Pilatos: tu não teria nenhum domínio sobre mim se do céu não te fosse dado. Então, quando José foi favorecido por Deus ali, observem que Deus usou o copeiro para lembrar dele lá na frente que ele tinha essa capacidade de interpretar sonhos pelo Espírito de Deus. E José foi exaltado. Não foi o homem que exaltou José, foi o próprio Deus. Ele saiu do cárcere. Se ele sai da casa de Potifar, vamos supor ali, para ser um governador, os créditos, o mérito ia ser para Potifar, querido, como a gente se vê hoje em dia. Talvez por isso tu esteja passando um momento muito difícil e tu não está sendo ajudado por ninguém. É porque o que Deus tem para fazer, o que ele vai fazer, a honra, a glória, a majestade e a excelência vai ser 100% dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, Deus cumpre algo na vida de José. E José agora, como governador, tem um encontro com irmãos, 9 anos depois, nós sabemos, e houve um perdão, querido. O apóstolo Paulo fala na carta, na segunda carta, é uma carta muito espiritual aos Coríntios, ele fala por diversas passagens, alguns assuntos importantíssimos, observe isso. No capítulo 2, Paulo fala sobre o perdão, que a igreja precisava perdoar aquele jovem que havia caído. Ele falou, ele já foi disciplinado, agora eu quero que vocês perdoem e consolem ele, entendeu? Para que nós não sejamos vencidos por Satanás. Então, quando você não libera um perdão, você é vencido por Satanás. No capítulo 4, o diabo aparece de novo ali sutilmente. Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, no capítulo 11, Paulo volta a falar novamente do diabo, quando ele, por 2 vezes, ele fala que ele temia
Assim como a serpente enganou Eva, que também a serpente viesse enganar os irmãos da igreja de Corinto. E mais, um pouquinho lá embaixo do capítulo 11, ele vai falar o quê? Que o diabo se transfigura em ministro de justiça. Não é de se duvidar que até os seus próprios, os obreiros da iniquidade que nós estamos vendo aí, também são o quê? Servos do diabo disfarçado dentro das igrejas. E no capítulo 12, Paulo também traz à tona, tá? Uma das estratégias do diabo é o que? Acusar. Quando ele vai falar que ele recebeu algumas revelações da parte de Deus e o mensageiro de Satanás veio esbofeteá-lo, tá? E essa palavra esbofetear é bater na face, entendeu? E traduzindo isso para a realidade, veio acusá-lo, jogar em rosto. Então, as estratégias do diabo é essa aí, entendeu? Na vida de José caiu por terra, porque José compreendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo, é isso que Deus quer trazer para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, é que todo esse sofrimento, também Paulo vai falar na segunda carta, logo no começo, no capítulo 1, que ele foi consolado pelo Espírito Santo para que ele viesse consolar outras pessoas. É isso que Deus quer fazer na tua vida, no teu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer fazer com que você venha a ser tratado, curado, liberto, consolado por ele, e o teu ministério venha a ser também um ministério de consolação naquele mal que te fizeram, nesse mal que fizeram para você, como foi o caso de José. Quando ele compreendeu que tudo aquilo ali era um propósito de Deus para salvar a sua família, sabe o que ele fez? Além de liberar perdão, acolheu e colocou os irmãos na melhor terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O segundo exemplo que eu vou trazer aqui é o próprio Jefité, irmão. Jefité é uma história extraordinária, né, biblicamente falando. Pensa no trauma desse homem, irmão. Eu vou ler aqui alguns versos. Ora, Jefité, o gileadita, era um homem poderoso e valente. Estou lendo na versão King James, tá? E ele era filho de uma prostituta de Gileade e gerou Jefité. E a mulher de Gileade deu-lhe a luz a filhos e filhas, tá? E a sua mulher e seus filhos cresceram. E eles, quando cresceram, expulsaram Jefité. E lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. E Jefité fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi com homens vãos. Em outras traduções diz com homens vadios. O que Deus quer trazer aqui? Pensa na situação difícil desse homem. Vamos tentar compreender o que aconteceu aqui. Jefité era filho de uma prostituta, que certamente o pai trouxe para criar no meio dos irmãos. A hostilidade era ferrenha dentro dessa casa, tá? Provavelmente, esses irmãos de Jefité esperaram o pai morrer para tomar essa atitude aqui. Procuraram os anciões da cidade e mandaram Jefité ir embora, que ele não ia herdar aquilo que era do pai. Pensa na situação difícil. A vida toda certamente sendo ofendido, xingado, ridicularizado. Cresceu, meu irmão, isso é tremendo demais, irmão. O que Deus quer é que você compreenda a necessidade que eu e você, nós temos de se apegar a Deus, de buscar a Deus. Jefité agora foge com uma mão na frente e outra atrás, querido. Chegou numa cidadezinha, e nessa cidadezinha tu acha que ele estava onde, irmãos? Onde foi que ele dormiu, esse homem? Teve que se virar para se alimentar. Dormiu certamente em lugar muito hostil. E dentro do coração dele, certamente, se ele não tivesse Deus, ia gerar um ódio, uma revolta, entendeu? Um espírito de vingança ia tomar conta de Jefité. Mas não, irmão.
Esse homem, ele seguiu a vida dele. Ele teve que ver que ele não culpou o pai, não culpou a mãe, quero eu crer, irmãos. O que ele fez foi, eu não pedi para nascer, mas já que eu estou vivendo, eu vou viver de uma forma que eu tenha e precise agradar a Deus. Ele não se meteu com os vadios da cidade, com os homens de Belial, para fazer o que era errado, irmãos. É isso que Deus quer falar com muita gente que está aqui. Quem sabe você cresceu com uma hostilidade semelhante a essa e você hoje está se afundando nas drogas, como um dia eu já fiz isso, culpando as pessoas, culpando o pai, culpando o passado, culpando o governo. Para com isso. Para. Em nome de Jesus Cristo. Tome essa situação para a sua vida. Veja as pessoas ao redor. Quem sabe você está afundada nas drogas, nos vícios. Quem sabe até em outras coisas mais pesadas. Tráfico, pornografia, pedofilia, roubo. Porque você é uma pessoa revoltada. Mas Jefité não fez isso. Ele não deixou o ambiente contaminá-lo. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele se tornou um líder desses homens. Mais tarde, Deus, preste atenção, criou uma situação. E foram até Jefité. Quem? Os seus irmãos? Não. Os anciões da cidade. Porque o nome de Jefité chegou até lá, não como um frustrado, drogado, viciado, não como alguém que derrotado, não. O nome de Jefité, quando voltou lá para a cidade, olha, Jefité, hoje ele tem um pequeno exército a mercê dele. Jefité, ele é líder de um clã de homens valentes. Pensa no negócio, irmão. Tiveram que ir atrás de Jefité. E o mais lindo de tudo, Jefité invocava o nome do Senhor. Tá? O diabo queria que Jefité fosse frustrado, revoltado, servisse a ele, como quem sabe você está servindo ao diabo, nas drogas, no assalto, no vício, no tráfico, em tudo que não presta, vendendo teu corpo. Não. Ele ficou invocando o nome do Senhor lá, te provo na Bíblia. Quando ele voltou, ele mandou um recado para o homem que estava pensando em ter domínio sobre aquela cidade, o rei dos Edomitas, e ele invocou o nome do Senhor. Fez um voto com Deus, foi até um voto precipitado, não vou me aprofundar no voto de Jefité, mas mostrando para mim, mostrando para você, que Jefité estava com propósito de temer a Deus, de servir a Deus, colocando Deus na frente do negócio que ele ia fazer. E Deus entregou a vitória para esse homem por várias vezes. Louvado seja o nome do Senhor ao ponto dele ser o líder dessa cidade, um juiz. Lembrando que assim como José, agora Jefité, nenhum deles tinha promessa, queridos. Nenhum deles. Não apareceu ninguém profetizando que eles iriam ser líderes, que eles iriam ser exaltados por Deus. Simplesmente, eles não se deixaram vencer pelo problema. Lembrando que aqui não tinha nenhum psicanalista, Jefité não foi para a sala do psicólogo, tá? Que muitas das vezes, o que eu e você, o que Jefité precisou, José precisou, e o último exemplo que eu vou dar agora é do Espírito Santo, irmãos, tá? Tem pessoas que procuram essas ajudas aí, eu não tenho nada contra a área da saúde, muito pelo contrário. Mas, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele é Deus é Jeová Rafá, o médico dos médicos. Tem médico que vai te entupir de receituário, tarja preta, tá? O tempo vai passando e você vai ficar dependente de medicamentos, ou quando não, tu vai fazer uma psicoterapia com alguém que, me perdoa, irmão, a grande maioria não está nem aí para a tua vida, quer saber só do teu dinheiro, tá? Do que eles vão receber no final do mês. Mas eu venho aqui pelo Espírito Santo abrir o teu entendimento.
Volte para os caminhos do Senhor se você se afastou. Ou se você está buscando a cura em A, B, C, esquece isso. Busque em Deus, irmão. Em uma comunhão com Deus, com seu Santo Espírito. Uma vida de oração. Feche as brechas. Agora eu vou para o último exemplo. O terceiro e último exemplo. Mefibosete. Lembrando que José tinha 17 anos. Jefité a gente não sabe, já era um homem, provavelmente. Mas Mefibosete, agora com 5 anos de idade, cai do colo da babá, eu posso usar essa terminologia, por não ter uma medicina evoluída, ele ficou coxo. Creio eu humildemente que ele quebrou a bacia. E ali ele ficou coxo. Mataram nesse dia o avô, o pai, os tios, e se debandou os descendentes. Mefibosete agora foi morar numa cidade chamada Lodebar, de favor na casa de um homem próspero, esse homem chamado Marqui. E ali os anos foram passando, irmão. O tempo foi passando, mais um que não tinha promessa de nada. Ele nem sabia da aliança que Davi tinha feito com Jonatas, seu pai. O tempo foi passando, pensamento de derrotado, coxo, um jovem, creio eu, piamente, que o seu pai carregava ele no colo, Jonatas, e dizia: meu filho, eu sei que ele tinha 5 anos de idade, mas tem algumas lembranças que ficam. Esse menino aqui, você vai ser o futuro rei de Israel. Tudo indicava que Jonatas ia assumir com a morte de Saul. Ele era o primogênito, era o capitão, braço direito de Saul, juntamente com Abner. E agora ele está morando de favor, irmãos. Dormindo, sabe Deus aonde. Ele era coxo e ele tinha esse problema que, além de ser um peso, né, irmãos, ele ainda tinha essa deficiência que fazia com que ele viesse ser impossibilitado de trabalhar em algumas áreas aí, como era comum naquele tempo, mexer com agricultura, com pecuária. Ele estava como um peso morto ali, queridos. Só que esse homem, ele cresceu, quem sabe no meio da zombaria, quem sabe você é zombado. Teus pais foram prósperos no passado. Veio o dia mau, como Paulo descreve aos Efésios no capítulo 6, o próprio Jó, ele falou: aquilo que eu temia me sobreveio. O dia mau, ele vai vir, irmão, para todos. Pode vir uma falência, pode vir com a morte, com a perda de um ente querido, uma enfermidade, é o dia mau. E Mefibosete agora ele casa, irmãos. A vida não parou, ele continuou. Tem um filho chamado Mica. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que Mical, a sua irmã, sua tia, irmã do seu pai, agora está lá no palácio com Davi. Isso é tremendo demais, irmão. A sua outra irmã, Merabe, não se sabe para onde ela estava. A sua outra tia, melhor dizendo. E ele estava ali, continuou ali. Até um dia, o Espírito de Deus, que estava na vida do rei Davi, trouxe a lembrança, a aliança que ele havia feito perante Deus, uma aliança com Jonatas, o pai de Mefibosete. Aí tem uma virada de cativeiro. Aí tem uma nova história surgindo na vida daquele homem. Quando Deus me dava essa mensagem, ele me abria o entendimento para as oportunidades que vão aparecer na nossa vida, na minha e na tua vida. Toma muito cuidado, querido, com essas oportunidades.
Aconteceu tanta coisa na vida desse homem. Vou tentar resumir aqui para essa mensagem não ficar muito grande. Tinha um servo da fazenda de Saul que tocou o barco com a morte de Saul, algumas das fazendas de Saul, tá? Chamado Ziba. E Ziba tinha vários filhos e vários funcionários. Ele pegou algo quebrado e evoluiu. Tocou o barco, prosperou. O rei Davi aqui, humildemente falando, ele não pensou nisso tudo. Ele só falou, tu, Ziba, vai trabalhar para Mefibosete com teus filhos. E para servir ele. E eu estou restituindo tudo de volta para ele. E houve um conflito ali terrível, irmão. Alguém que estava lá em Lodebar, morando de favor, não tinha nada, não plantou nada, não consertou nada, não criou nada, mas ele era herdeiro por herança. Mas quem tocou o barco foi Ziba. E agora havia esse conflito. A primeira oportunidade que Ziba teve, a Bíblia vai dizer que houve um levante muito grande do filho de Davi, chamado Absalão, para tomar o trono do pai. E sabe o que aconteceu? Nessa oportunidade, Ziba entrou e mentiu. Pegou 2 jumentos, colocou uma carga de alimento que Mefibosete mandou levar para o rei. E Ziba chegou lá dizendo que Mefibosete estava festejando porque Deus ia restituir o trono dele, que era do seu avô, do seu pai. Mentiu ali. Davi se precipitou e disse, Ziba, fica com tudo. Aquilo que eu tinha dado para Mefibosete agora é teu. Sabe o que aconteceu? Aqui que eu queria chegar também. Mefibosete foi para o joelho, irmão. Ele era coxo, já estava mais perto do chão mesmo. Ele só fez se prostrar e levantou um propósito com Deus. Lembra de José? Homem de Deus. Lembra de Jefité? Homem de Deus. E Mefibosete era homem de Deus. Ele abriu um propósito. Vou jejuar e orar. Não vou trocar de roupa nem fazer a barba até o rei não voltar. Meu amigo, deixa eu te falar algo aqui, conjecturando. Deus sentado no seu trono e as orações subindo. E agora chega uma oração diferente ali, olha, no trono. Pensa no clamor, irmão. Pensa na súplica. Porque Mefibosete ia voltar por nada, queridos. Deus abriu uma porta para ele. Ele estava sentado na mesa do rei, comendo como os filhos do rei, como se não bastasse, creio eu, a sua esposa estava ali. Seu filho Mica agora estava ali, na presença do rei, dos filhos do rei, dos netos do rei. Foi uma grande porta que foi aberta para esse homem. E agora o diabo queria fechar essa porta por intermédio de uma calúnia, de uma mentira. E é isso que o diabo quer muitas das vezes. Mas se tu tiver vida com Deus, querida, querido, se você tiver compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso com você. Mefibosete não se desesperou. E não, ele foi pro pó, irmão. Vencendo de joelho. A Bíblia vai dizer que agora o exército de Davi vence o exército de Absalão. Foram muitas orações, mas a de Mefibosete estava lá, diante de Deus, a súplica. Deus, restitui o rei. Tu vai entender o que aconteceu aqui, queridos. O rei vem voltando agora. Mefibosete vai ao encontro dele para desmascarar Ziba. Tem Ziba que vai aparecer na história da minha vida e da tua com mentira, com calúnia, com difamação, tentando puxar o tapete, né? Agindo na sujeira, mas que Deus vai dar a oportunidade da verdade chegar na hora certa e o Ziba vai cair por terra. Mas só que aconteceu algo maravilhoso demais aqui. Mefibosete, quando se encontra com o rei estava tão atordoado que ele tinha até esquecido que Mefibosete era coxo. Mefibosete, por que tu não foi comigo na guerra? Tu não lembra, meu senhor, que o teu servo é coxo?
Deixa eu te falar. Deus restituiu o meu rei. Para mim, eu estou muito feliz. Eu não comi, não bebi, não troquei minhas vestes por tua vida, meu rei. Para que Deus viesse te abençoar, te restituir. E Ziba mentiu acerca do teu servo. Porque para mim, o que tu fizeste por mim, tu é como um anjo de Deus, meu rei. E o Davi, sabendo de tudo que estava acontecendo nos bastidores, falou assim, tá bom, não me fala mais desse assunto, vai e divide com Ziba as propriedades. Sabe o que Mefibosete fez? Não, meu rei, deixa de ficar com tudo. Isso é tremendo demais, irmão. Eu já estou muito feliz porque o rei voltou para sua casa, para o seu palácio. Sabe por quê? Ziba não ia jamais chegar onde Mefibosete chegou, na mesa do rei. Mefibosete continuou na presença do rei, no palácio. Provavelmente portas se abriram, ele deve ter começado do nada algo novo, tá? Algo para sua família, para sua descendência. Mica, seu filho, cresceu na presença dos filhos e netos de Davi. Davi morreu. Assume Salomão. E Mefibosete continuou, quero eu crer, na mesa, pois Salomão tinha provavelmente a idade dele. Posso ver Mefibosete ficando velho. E essa porta que Deus abriu para ele, que o diabo tentou fechar, que ele caiu por terra, foi uma porta de prosperidade para sua descendência. Que maravilhosas bênçãos esses homens escolheram. Não vou nem me aprofundar mais sobre a história de Mefibosete, que os segue caminho. Lá na frente há uma grande fome e adivinha o que os gibeonitas pediram pela aliança que foi quebrada entre ele e o povo de Israel? A cabeça de 7 filhos de Saul, netos, descendentes de Saul. E Davi chegou e falou, pode levar. Alguns filhos de Merabe, alguns filhos de uma concubina de Saul, pode levar, mas Mefibosete não. Mefibosete estava protegido pelo rei por causa de uma aliança que havia sido feita. Queridos, é algo tremendo demais. O que Deus quer trazer para eu finalizar essa mensagem é que eu não sei o que você passou na sua vida. Não sei o que você passa, quem sabe. Mas Deus, para trazer essa mensagem, provavelmente quer tratar com você acerca de traumas, desprezo, abandono, rejeição, até mesmo males, homens usurpadores, avarentos, gananciosos, ladrões, mentirosos, que vão surgindo na nossa caminhada para tentar nos afastar da presença, do propósito, do chamado. Não faça isso não. Não faça isso não. Eu tinha motivos para nem estar aqui pregando essa mensagem. Tinha. E tenho até de sobra. Mas eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo. O que Deus tem para entregar, Ele vai entregar. E não tem demônio, endemoniado, não tem invejoso, não tem caluniador, não tem mentirosa, mentiroso, nada disso, irmão, me para, tá? Você pode perder para você mesmo. Lembre das promessas que Deus fez. A maior de todas é a nossa salvação, a nossa comunhão com o Espírito Santo, que a mulher de Potifar tentou quebrar da vida de José, que os irmãos de Jefité tentaram fazer ele quebrar, ser um revoltado,
porque ele foi gerado de um ventre de uma prostituta. O cara não pediu para nascer. E até o próprio Mefibosete, frustrado, quem sabe zombado, escarnecido, eu sei que eu estou falando numa terra estrangeira, tá? Crescendo no meio das galinhas, mas ele era águia. Mefibosete estava só dando um tempo lá em Lodebar como Jefité em Tob, irmão. Ele não era dali. E muitas das vezes o ambiente vai tentar fazer com que você venha acreditar que você faz parte daquele ambiente ali. Não, irmão, é só um processo, é só uma lapidação, é uma casa do oleiro, quem sabe é um deserto, quem sabe é o vale da sombra da morte, quem sabe eu não sei onde você se encontra, mas levanta a tua cabeça, te posiciona novamente, ou se você está firme, continue firme. Não deixa a circunstância, trauma, palavras negativas, nada disso atingir o teu ministério, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não tinha promessas na vida de José, de Jefité e muito menos na de Mefibosete. Mas o que aconteceu? Deus ouviu o clamor de um necessitado. Deus agiu em favor desses homens e Deus é o mesmo e não muda. E Ele vai agir em nosso favor. Morreria eu sem ver os bens de Deus na terra dos viventes, pereceria eu sem dúvidas, se não acreditasse que Deus ainda é o mesmo e não muda. Por isso que eu te convido a perseverar e faço agora uma humilde oração pela tua vida, tá? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, foi ministrada a tua palavra, Senhor. Uma palavra de cura interior, de perseverança. Tira as escamas dos olhos, Pai. Abre o entendimento desta mulher, deste homem, quem sabe deste jovem que se encontra nesse quadro de tristeza, depressão por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Que ela possa compreender, Senhor, que Tu tem as Tuas maneiras de trabalhar, que nós venhamos somente glorificar e exaltar o Teu nome, bem dizer o Teu nome, Pai, e largar de mão da murmuração e sorrir, louvar o Teu nome pela presença do Teu Espírito, Pai, que é a coisa mais importante que nós temos nessa vida, mais importante do que o ouro, a prata, mais importante de qualquer patrimônio. E Mefibosete sabia disso. Quando ele estava sentado na mesa do rei, creio eu, ouvindo Davi orando pela manhã com os filhos ali, ele fazendo parte daquela oração maravilhosa, uma comunhão no Espírito, Pai, na presença daquele homem de Deus. E nada, Pai, fez com que ele viesse abrir mão daquela grande oportunidade que o Senhor entregou